Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2013. Estamos juntos há 487 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 34. Se você nos acompanha, sabe que estamos lendo o primeiro livro de Samuel e estudando ali a vida de Davi. E só nos dirigimos agora ao Salmo 34 porque este salmo foi escrito num momento específico da vida de Davi, momento esse que nos é contado lá no livro de Samuel. Qual momento é esse? Davi já escapou de 7 tentativas de assassinato por parte de Saul. Já encontrou proteção em diversos lugares e pessoas. Jonatas, Mical, Samuel, o Espírito Santo, o sacerdote Aimeleque. E agora, depois de tudo isso, ele vai se refugiar no território do inimigo, porque aparentemente suas perspectivas de proteção dentro do território israelita estão se esgotando. Ele vai até a cidade de Gate, onde reina Aquis. Trata-se de uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus. E lá, quando Davi chega, sua reputação já é conhecida ali por causa da música que se cantava a respeito dele. Música essa, inclusive, que foi o motivo pelo qual Saul começou a se irritar com Davi. Deram milhares para Saul, mas 10 milhares para Davi. E então Saul começou a perseguir Davi por conta desta música que os filisteus já tinham ouvido também. Era muito natural que os filisteus quisessem aproveitar a oportunidade para matar Davi, aquele que havia matado o grande herói deles, Golias. Davi então teme muito e escreve o Salmo 56 que lemos no dia de ontem. E depois de algum tempo, nós não temos muita noção de quanto tempo foi isso, mas Davi passa a adotar uma estratégia de se fingir amalucado na presença do rei filisteu. Ele arranha as portas, ele começa a deixar a saliva escorrer pela barba, como se estivesse completamente louco. E, contrário às probabilidades, essa estratégia funciona. Deus abençoa isso. E então, embora não saibamos pelo texto de Samuel como é que Davi sai do meio dos filisteus, sabemos pelo texto do Salmo 34 que ele acaba sendo expulso pelo rei Abimeleque. Já vem uma primeira pergunta aqui. Por que o rei é chamado de Abimeleque no Salmo 34, sendo que o nome dele lá em 1 Samuel capítulo 21 é Aquis? Bom, é porque Abimeleque é um título. Significa, na verdade, meu pai é rei na língua hebraica. E então quer dizer um filho de rei, quer dizer alguém que reina. E se fôssemos adotar um paralelo mais conhecido por nós, seria Faraó. Quem é Faraó? Faraó é o rei do Egito. Quem é Abimeleque? Abimeleque é o rei dos filisteus. Qual é o nome dele? Bom, cada faraó teve um nome, do mesmo jeito que o nome deste Abimeleque era Aquis. E então, nós ficamos sabendo pelo título, aqui escrito na nossa Bíblia em letras itálicas, que Abimeleque, ou Aquis, acabou expulsando Davi, então ele se libertou daquela prisão para a qual ele não via nenhuma forma humana de acabar se livrando dela. Ele entende que a bênção de Deus esteve com ele, que a oração que ele fez no Salmo 56 foi ouvida, e então ele compõe o Salmo 34 para agradecer, para louvar ao Senhor. Aqui já temos a primeira lição. Nós somos muito prontos a pedir, mas nem sempre tão prontos a agradecer. Sabemos derramar diante de Deus as nossas inquietações e ansiedades, mas nem sempre expressamos o louvor e a gratidão com a mesma intensidade. Davi não deixa de fazer isso. E faz disso, segunda lição, uma experiência pública. Ele quer que os outros participem com ele. Engrandecei o Senhor comigo, e todos juntos lhe exaltemos o nome a uma só voz. Então, ele, além de exaltar e de bendizer ao Senhor, ele quer que os outros ao seu redor façam o mesmo. Ele dá um testemunho de que compensa servir ao Senhor, dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, convidando então as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Ele expressa confiança em Deus, celebra essa confiança que foi bem sucedida e ensina os outros a fazerem o mesmo, dizendo: filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E, de maneira mais específica que gostaríamos de destacar aqui, é que, de fato, a vida dele não tinha sido fácil. Você percebe que as coisas estão cada vez mais difíceis para Davi. Ele agora estava preso no meio dos inimigos e precisou fazer todo esse teatro e para acabar escapando dali. Então ele sintetiza a sua experiência no verso 19, dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
você percebe que Davi enfrentou um monte de problemas para os quais ele não teve nenhuma participação. Ele não causou nenhum dos problemas que sofreu. Foi simplesmente Deus chegar nele e o ungir como rei, que toda essa história começou, e ele só tinha feito o que era correto. No entanto, sofreu e sofreu. Mais uma lição que podemos tirar daqui, desta parte da vida de Davi. Não é garantia, se fizermos o que é correto, embora seja nosso dever fazê-lo, de que teremos uma vida tranquila. Muitas vezes é tremendamente compatível a justiça com a aflição. Por isso o verso diz, muitas são as aflições do justo. A glória é que o Senhor de todas o livra. No livramento que Deus concedeu a Davi, nós temos uma sombra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vemos no verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Se Davi tivesse sido entregue na mão de Aquis, se os apelos dos filisteus que inventavam armadilhas, que estavam do lado dele doidos para pegá-lo, torcendo as suas palavras para arrumar pretexto, se esses homens tivessem conseguido inclinar o rei Aquis para matar Davi, ele teria sido estraçalhado, ele teria sido um objeto de escárnio. Aquele que matou Golias agora seria um objeto de diversão na mão dos filisteus, como foi Sansão. Mas, daquela prisão, naquela situação terrível em que nada ele poderia fazer para se proteger, ele orou ao Senhor, como vemos no Salmo 56. E Deus providenciou a sua libertação. Ele saiu de lá sem nenhum arranhão, sem nenhum osso quebrado, podendo dizer, portanto, que, embora as aflições do justo sejam muitas, o Senhor de todas o livra, de forma que nenhum osso seu vai ser quebrado. Todos os seus ossos serão preservados. Nós sabemos que, embora Davi tenha agido com justiça, ele não foi perfeito, mas o nosso Senhor Jesus foi. Embora Davi tenha experimentado perseguições por conta do papel que Deus lhe deu, suas aflições e perseguições não se comparam às aflições do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu o papel que Deus também confiou a ele. E, no entanto, o livramento que Deus deu a Davi também não se compara ao livramento que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo, que, embora tenha sido açoitado, crucificado, não teve, segundo os padrões daquela época, as suas pernas quebradas para que a sua morte fosse acelerada. Você sabe que a crucificação não matava por causa da perda de sangue, mas matava por asfixia, porque a pessoa ficava pendurada e precisava respirar, e não tinha ângulo para respirar, então precisava se levantar, mas para se levantar tinha que se apoiar nas mãos furadas e nos pés furados. E isso dava muitas dores, dava cãibras, aumentava o rasgo na carne, era extremamente doloroso obter o ângulo para respirar. E as pessoas acabavam morrendo por asfixia. Mas se fossem homens fortes, que tivessem condição de respirar ainda por muito tempo, o jeito de acelerar esse processo era quebrar as pernas dos crucificados, de tal forma que para obter o ângulo necessário, eles teriam que fazer mais força com as mãos, e aí então ficariam exaustos mais depressa. Com o Senhor Jesus isso não foi necessário, porque ele já havia sofrido tanto no seu açoitamento, no seu escárnio, com a coroa de espinhos, com a noite acordado, passando por julgamento e tudo mais, que ele morreu muito rapidamente. Então quando o soldado enfia a lança no Senhor Jesus, já percebe que ele está morto e as suas pernas não são quebradas. O que vemos aqui, portanto, é a certeza. Um justo vai ser afligido, muitas vezes isso vai acontecer, mas o Senhor vai livrá-lo, vai preservar a sua vida. E no caso específico de Davi e do Senhor Jesus, isso tinha a ver com o fato de que nenhum osso seria quebrado. Essa certeza de que apesar de passarmos por lutas, estamos guardados por Deus, é muito bem expressa na parte final do Salmo, o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Está aqui o cântico de louvor de um homem que escapou de uma prisão ileso, que apontou para o Deus homem, que sofreu também, que foi muito mais justo do que Davi, que sofreu muito mais do que Davi, mas que foi preservado de maneira ainda mais extraordinária do que a preservação de Davi. São lições que nós devemos aprender, olhando para Davi, mas não simplesmente para ele. Ele não é o nosso modelo. Nosso modelo é Cristo. E ao vermos como Davi apontou para Cristo, olhemos para Cristo através desta poesia de Davi, da palavra inspirada do Senhor, e demos glória
aquele que nos preserva. E enfrentemos as aflições sabendo que o Senhor nos livra, que Ele vai nos levar a bom termo, que compensa servir ao Senhor Jesus. E façamos deste cântico de louvor um convite às demais pessoas a conosco exaltarem, bendizerem e a servirem ao Senhor Jesus, porque Ele ampara aqueles que dele dependem e que nele confiam. Que essa verdade nos abençoe no dia de hoje e que você e eu tenhamos coragem de enfrentar as nossas lutas na certeza de que seremos preservados por Deus. Vamos orar? Senhor, te engrandecemos, exaltamos e bendizemos, fazendo coro com Davi, porque sabemos que o Senhor protege aqueles que te pertencem, que o Senhor guia aqueles que te temem, que embora o justo experimente aflições, o Senhor o liberta de todas elas. Louvado seja o teu nome. Ensina-nos, ó Pai, a confiar em ti, e ao ver a tua mão guiando a história, nos dias de Davi, nos dias de Cristo, que saibamos que essa mesma mão está guiando a história agora, hoje, nos nossos dias, e assim descansemos nos teus braços de amor. Nós mais uma vez te louvamos, bendizemos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.